de volta com Saúde Você e agora a gente vai continuar um tema muito importante. Eu recebo a médica a doutora Luísa Giacomini. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Duda, e você? Seja bem-vinda ao programa mais uma vez. Muito obrigada. E hoje a gente vai falar agora, doutora, vamos parar de romantizar, né? Chega de romantizar a obesidade. Nós falamos sobre algo muito sério, que é considerado uma doença, mas a gente quer trazer o quê? Como cuidar? Esse é o foco principal, né? Isso. Então, afinal de contas, doutora, o que é a obesidade? Bom, a obesidade de uma forma direta, vamos falar assim de uma coisa bem rápida, né? É quando você tem um acúmulo de gasto energético maior do que você gasta. Então, você acumula isso de uma forma chamada de gordura. Então, uma linha direta, obesidade é isso. Você acumular mais calorias, energia do que você gasta. E isso é estocado em forma de gordura. Isso é obesidade, né? Sim. De uma forma bem simples e direta. Agora, Tem os graus também, né? Sim, nós tem os graus de obesidade, tem toda a parte inflamatória que o corpo faz relacionada à obesidade, que a gente tem sempre que observar, né? Então, a obesidade em si é uma doença crônica, isso é muito importante, Sim. Duda. A gente não pode deixar de colocar isso. As pessoas tratam a obesidade como uma doença simples, doença simples. Para de comer, tá magra. Exatamente, não é assim. Nós temos a obesidade como um tratamento de uma doença crônica, assim como a pressão alta, como o diabetes, que a gente tem que tratar cronicamente, não é uma coisa rápida, justamente para ela ser duradoura e para ser persistente. Então, o tratamento da obesidade, ela tem que ser multifatorial. Então, não é só o médico, entra o nutricionista, uma equipe, né? O nutricionista, o educador físico, é multidisciplinar. Psicólogo, muitas vezes. Por quê? A gente vai falar disso ainda, mas as causas da obesidade, elas não são pontuais, elas são multifatoriais. Então, Quais são causas? Vamos dar um exemplo para quem está em casa. Por exemplo, a gente pensa que é só o comer, né? O comer é a causa principal, mas o que leva a pessoa a comer? Então, a obesidade, ela pode ser medicamentosa, Sim. ela pode ser habitual, ela pode ter a ver com o financeiro, ela pode ser com os hábitos da pessoa. O que leva essa pessoa a comer tanto dessa forma e descontroladamente? Então, não é só o simples fato, pare de comer, como você falou. Sim. Às vezes tem muitas coisas atrás que nós temos que tratar e não simplesmente só virar para o paciente e falar, olha, para de comer que você vai emagrecer. Mas também tem uma questão que eu acho muito importante a gente ressaltar aqui. Eu conheço pessoas que sofrem da obesidade e que não comem. Comem menos do que eu. E a pessoa engorda, né? Às vezes você vê uma pessoa comendo, quantas vezes... E aí eu me coloco nessa situação que hoje não mais, porque quando você começa a buscar conhecimento e fazendo o programa há mais de 8 anos, trabalhando com saúde há mais de 20, você muda muito porque você tem conhecimento. Mas às vezes você vê uma pessoa que é obesa e ela tá comendo um lanche. E aí você fala lá, tá vendo? Por isso que a pessoa tá engordando. Mas eu acho que eu acredito muito no fator emocional, né? Sim. Que a pessoa ela acaba não conseguindo lidar com isso sozinha e por isso essa equipe multi né? Isso que você falou, Duda, é extremamente importante, porque as pessoas, elas esquecem de um detalhe que é primordial nas consultas. Quando você vai tratar alguém com obesidade, a última coisa que você pode fazer no consultório é repreender o paciente. Exatamente. A obesidade já repreende ele todos os dias, quando ele acorda, olha no espelho e se sente satisfeito com o corpo. Então, se você, médico, na hora que recebe esse paciente, você não for uma pessoa que vai acolher ele, você já começou errado. Porque você tem que fazer o quê? Você tem que mostrar para ele que você é um aliado dele no tratamento que ele já não conseguiu sozinho. Sim. Se ele tivesse conseguido, ele não estaria obeso? Sim, ele precisa de ajuda. Exatamente. E você tá ali para dar a mão para ele, né? Exatamente. Então, não é repreender, chegar e falar assim, olha, você está gordo, você tem que emagrecer. Não, é você acolher o paciente e entender o que levou ele a comer descontroladamente assim, para poder ajudar ele a sair disso. Agora, a pessoa deve ficar se perguntando, quando eu inicio o tratamento? Tá. Em que momento que, não, agora eu preciso de ajuda? Vamos lá. O tratamento da obesidade tem que começar comigo, com nós, médicos. Quando? Todas as vezes que o meu paciente vai no consultório, independente se ele foi já de cara tratar a obesidade, se ele foi tratar outras doenças, eu tenho que estar de olho e perceber. Ele está ganhando peso, ele está deixando de fazer atividade física, ele está mudando o perfil lipídico dele. E aí, com isso, eu começar já a tratar ele e não deixar ele chegar à obesidade para me procurar para ser tratado. A gente começa com prevenção. Então, eu, médico, tenho esse papel de todas as vezes na minha consulta observar. Como que está a sua dieta? Você está fazendo atividade física? Não, parei. Mas por quê? Por quê? Porque a hora que ele para de fazer atividade física, ele para de comer bem, já são os passos que vão levar ele à obesidade. Sim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que prever isso. É o meu papel.
Então, a gente trata já nesse início e, lógico, quando o paciente chega para a gente já em obesidade, aí o primeiro passo é a gente acolher o paciente, depois a gente estudar junto com ele a anamnese sobre hábitos alimentares, atividade física, para a gente poder agir rapidamente e conseguir ajudar ele. A gente sabe que, assim, existe, né, uma predisposição genética, inclusive, para obesidade. E aí a gente entraria num outro mérito, que a gente pode até aproveitar e falar disso no outro programa, que hoje até estudos genéticos, gente, feito em bebezinho, já dá para identificar essa predisposição. Então, a pessoa, existe a questão da predisposição àquele problema e ela precisa de um tratamento médico. E existem os fatores externos, que são aqueles vamos dizer assim, é o lanche, são os hábitos, é não ir na academia, é você ser sedentário. Sim. Então, os fatores externos contribuem muito, né, Isso doutora? que você falou é muito legal, Duda, porque o comer na nossa sociedade, ele está longe de ser só um comer fisiológico, Exatamente. Comer para se alimentar. Ele está ligado a hábitos, é um momento às vezes prazeroso que a pessoa tem com a família, com os amigos. Então ela liga isso e a gente busca isso aonde? Nosso cérebro entende isso como busca e recompensa. Então quando a pessoa está num momento triste, por exemplo, da vida dela ou ansioso, ela busca na cabeça dela um momento de prazer. Ah, eu também busco. Então, enfia a cara no pote de coisa doce. Aí, geralmente, o quê? A pessoa lembra, quando eu estava comendo, eu estava feliz, eu estava assim, o que ela faz? Busca essa recompensa na comida. E aí também vem culpa, tá? Aí vem a culpa em seguida. Já tô falando porque Exatamente. Então é o que eu falo pra você, não adianta eu só mandar ela parar de comer e não tratar o que leva ela a comer. O comer deixa de ser fisiológico e passa a ser o quê? Psicológico e emocional. E aí vem aquelas famosas dietas de rede Ai, nem social. Nem me fale. Então, é muito importante trazer esse tema para o programa, porque a gente está falando de uma doença, a gente está falando de um problema de saúde que abre portas para diversos outros problemas de saúde que podem ser agravados pela obesidade. E aí a pessoa na busca desenfreada por emagrecer, e tem que chamar a doutora atenção das pessoas que o emagrecer não é para ficar com um corpo bonito. Você precisa estar saudável. Né? Exatamente. Por questão de saúde. Dietas fakes, dietas de rede social, fala um pouco disso. As mirabolantes. Vamos lá. Uma coisa assim, eu até respiro porque o assunto é até longo, mas vamos lá. As dietas, né? Sempre falo isso. Se essas dietas fakes e tão milagrosas fossem tão assim perfeitas, e os remédios também que eles colocam na internet para vender, se fossem tão bons, você concorda que não tinha mais gente gordinha no mundo? Concordo. Não tinha mais obesidade? Você tem acesso à receita e à dieta? Então, assim, se as dietas fossem tão boas, se elas fossem tão eficazes e os remédios também, as pessoas não existiria mais obesidade. E a obesidade não seria mais a doença crônica maior que só cresce no mundo. Então, a gente tem que entender o seguinte, as dietas milagrosas, elas funcionam no início. Por quê? Porque lembra que eu falei lá no começo? Elas geram déficit calórico. A pessoa estava comendo uma quantidade enorme de comida e passa a comer uma dieta restritiva, de poucas calorias, com alimentos específicos por um período de tempo. O que ela faz? Emagrece. Só que como que sustenta isso? Como que ela vai sustentar isso ao longo do período? Não vai. Aí o que acontece? Ela termina a dieta, perdeu o peso, aí ela volta a comer o quê? O que ela comia antes. Aí o que acontece? Ela volta a ganhar peso, se frustra novamente e a gente tem aquele efeito sanfona. Engorda e emagrece. Massacrando o organismo dela. Exatamente. Também, né? E frustrada, né? Porque eu faço muita dieta, eu tomo todos os remédios, nada funciona. Sim, porque ela não faz algo que duradouro e plausível de se manter. Por quê? Porque ela não fez uma mudança alimentar, ela não fez uma mudança de estilo de vida. Ela só fez o quê? Uma dieta milagrosa, que é pra quê? Pra comer pouco, num período de tempo. Só que quem que vive num período de tempo? É a vida inteira, né? E não um pequeno período. Por isso que elas são fakes, elas não funcionam. Agora, eu acho importante ressaltar, já que a gente está conversando com uma especialista, médica, que é importante, antes de iniciar qualquer tratamento, qual a primeira coisa que você pede para o paciente quando ele chega no consultório, antes de medicar de qualquer coisa? Eu pergunto, eu falo para ele, o que aconteceu? É a primeira coisa que eu pergunto para ele. Eu falo assim, o que aconteceu que a gente chegou até aqui? Aí ele vai me contar. Mas o segundo passo? Exames. É isso. Sabe por quê? Os exames são fundamentais. Por isso, até para alertar que as dietas não funcionam muitas vezes. Quando você compra a revista que vem a dieta lá ou da internet, o exame não vem junto. E eu também, nenhum colega vem dentro da revista para conversar com você. Então não funciona. Às vezes o paciente começa a fazer uma dieta fake ou essas dietas milagrosas e ele tem um problema de saúde que não vai ser tratado. E quando ela não for tratada, ele não vai conseguir. Como prevenir?
Vamos falar em prevenção, já para quem tem essa preocupação, ou que já teve obesidade, emagreceu, ou quem tem tendência para disposição. Prevenção. Prevenção. Primeiro, a gente começa com a história familiar. Se você percebe que na família daquele paciente ele já tem um histórico de obesidade constante, a gente já tem que abrir o olhar do paciente e você, médico, tem que sempre ficar olhando para ele e falando, prestando atenção naquilo que eu falei, na dieta, na atividade física, para perceber se ele vai aumentar o peso. E nesses casos, poucos aumentos, a gente já tem que ficar esperto e falar com o paciente. Esse é o primeiro ponto. O segundo é explicar para ele as consequências da obesidade e com isso ele entender o processo. Ele entendendo o processo, você ganha um aliado, porque eu não estou 24 horas com o paciente, eu estou ali 1 hora dentro do meu consultório. Se eu explico para ele o que é o processo, as prevenções, o que ele pode fazer, eu ganho 23 horas do dia dele, entendeu? Sim, sim. Que ele vai estar comigo lá pensando e fazendo o meu trabalho com ele. Então a prevenção começa aí, na alimentação, no estilo de vida, na atividade física. Na qualidade do sono. Sono, gente, sono é um grande aliado da vida. Nosso corpo precisa de descanso, ele precisa ter regulação hormonais, vários hormônios nossos, eles precisam ser cíclicos. Eles têm a ver com a luz, com o sono, com o descansar e tudo isso influencia na obesidade. Doutora, como pode ser feito um acompanhamento para a gente encerrar e até para quem está em casa, se depois quiser informações, é só entrar lá no nosso canal do YouTube ou no Instagram, no Grupo Saúde Você, que você consegue informações e até seguir a doutora lá e tirar suas dúvidas. É, porque é um assunto muito grande, tem muita coisa para a gente falar. Mas sobre o acompanhamento. O acompanhamento inicial, quando a gente começa o tratamento, é de 1 mês e a gente vai aumentando progressivamente. Mas uma coisa que eu queria deixar muito assim, frisado, Duda. As pessoas, elas param de ir ao médico quando elas atingem um peso ideal, aí elas atingem para de ir ao médico. Não é aí. A gente tem que pensar que o principal é manter o peso. Sim. Ou quando elas têm recaídas. Por isso a importância de você mostrar para o seu paciente que você é um aliado dele, porque quando ele tiver recaída, ele não vai ir embora. Então o acompanhamento é de uma doença crônica. O que é uma doença crônica? É para sempre. Para sempre. Então a gente tem que estar sempre de olho nesse paciente. Doutora Luísa Giacomini, médica endocrinologista aqui de Taubaté, Vale do Paraíba. Nós estamos falando de Vale de São José dos Campos, mas ela atende Vale do Paraíba. Doutora, obrigada pelo carinho. Eu que agradeço. Por falar de um tema tão importante que é a obesidade. Muito, e tem muita coisa pra gente falar. A gente volta. Chegamos ao fim de mais um programa falando de prevenção, bem-estar e qualidade de vida. E você não pode perder o Saúde Você. Perdeu o programa de hoje ou quer assistir novamente? Acesse as nossas redes sociais lá no canal do YouTube. E se quiser me acompanhar, me siga no Instagram, dudarodrigues.oficial. Eu te espero no próximo domingo.